Então, vamos lá. A gente terminou vendo ali uns exercícios que envolviam distribuição normal, e agora a nossa ideia é pegar esse pacote de distribuições que a gente tem visto no caso contínuas, mas também vai se aplicar ao caso discreto, como que fica a distribuição, né, de uma combinação linear de variáveis aleatórias. Essa parte acaba sendo também muito importante. Então, imagina primeiro que você tem um número n, de variáveis aleatórias. Vamos chamar aqui de x1, x2, até xn, por exemplo. Então, você tem lá um conjunto, um pacote de variáveis aleatórias de n variáveis. Legal. Você tem, para cada uma dessas variáveis, por exemplo, você pode ter uma constante. Seja, há uma constante, você tem, para cada uma dessas variáveis, você tem uma constante que você tem interesse. Pode ser um valor positivo, negativo. E aí o que acontece? Você está interessado em analisar a variável y, que é dada por A1x1 mais A2x2 mais, aí a gente estende isso para qualquer número, a nxn. Então você tem basicamente uma combinação linear das suas variáveis x1 até xn, né? Então imagina esse sentido, né? Você tem uma combinação linear dos xi, né? Ou até colocando uma forma mais matemática, digamos assim, xi aí, com o i variando de 1 até n. Perfeito. Como é que fica a distribuição de y, né? Então, a gente vai focar no caso em que os xi sejam identicamente distribuídos. Então, xi identicamente distribuídos, ou seja, eles têm a mesma distribuição. Você está pegando a mesma variável, né, com a mesma distribuição, identicamente distribuídos. E aí você vai somar tudo isso até multiplicando por algumas ponderações, que são os As, nesse caso. Então, vamos imaginar agora que cada xi tem um valor esperado, que é um mi i. Então, eles têm a mesma distribuição, mas eles podem ter médias diferentes e também podem ter variâncias diferentes. Vamos colocar aqui a variância de cada um desses xi é dada por sigma ao quadrado i. Legal, então você tem um pacote de n médias, n variâncias para cada um dos n variáveis x. Então vamos lá, vamos para a primeira propriedade dessa distribuição, né? Se os x's são independentes, e aqui é interessante que essa propriedade eu coloco primeiro, independentes ou não, então ela é bem ampla, os x's podem estar correlacionados, você tem a seguinte propriedade, o valor esperado de y, que é o valor esperado de A1x1 mais A2x2 mais ANXN, isso é igual a A1 vezes a média de x1 mais A2 média de x2 mais a n média de xn. A gente já tinha visto esse tipo de propriedade no passado, mas a gente não falou sobre independência lá na época, né? Então, a gente tem aqui, ó, que no fim das contas, a distribuição de y vai ter média, que é a somatória dos AIs pelos MIs. Então, se a gente quiser até colocar isso de uma forma mais algébrica, né? Vamos colocar assim, ó, é a somatória dos AI, Mi, I. Bom, agora pensa comigo, né? Você está vendo uma distribuição que tem ela é identicamente distribuída. Então, cada um desses x tem a mesma distribuição. Se x1 é uniforme, x2, x3, xn também é. Então, y, que é a soma, que é uma combinação disso, também vai ser uniforme, porém, a média do seu x, a média de y, nossa, você tem que otimizar, vamos lá. A média de y vai ser dado por essa combinação dos AIs pelas médias de cada um dos x's.
Agora, vamos lá. Vamos ver a variância, então. Como é que fica a variância? E agora, eu vou colocar só o caso em que x1 até xn são independentes. O caso de não dependência vai entrar um problema maior de correlação, não está no escopo aqui do nosso resumo de probabilidade, mas você pode encontrar todos os detalhes no livro do Devor, muito bem explicados. Eu acho que a título de um curso mais resumido e com o principal aí, para o que a gente sabe que vocês vão ser cobrados, talvez até aqui já seja o suficiente, mas qualquer dúvida pode deixar no comentário, pode falar comigo por e-mail, ou até mesmo buscar lá no próprio Devor as respostas, né? Vamos lá, a variância dessa soma, então a variância de y nesse caso, fica cada valor ao quadrado vezes a variância de cada variável aleatória. Então, no caso, o que a gente tem se eles são independentes, isso aqui vale, e é análogo ao da média, né? Você pegou cada valorzinho de constante A e multiplicou pela média, para a variância você vai pegar cada valor de A ao quadrado e multiplicar pela variância. A gente já viu essa propriedade de tirar uma constante do cálculo de variância de uma variável aleatória, e quando ela sai daqui do parênteses, ela sai ao quadrado, né? Isso daqui já foi objeto da nossa discussão em uns vídeos anteriores, de média e variância de variáveis aleatórias. Então, tudo bem. Agora, e se eu precisasse, no meu exercício, do desvio padrão, que eu vou colocar aqui como sigma, de y? Você faria exatamente a mesma coisa, mas tiraria a raiz da variância do y. Você não vai fazer a conta com o desvio padrão. De novo, né, eu já chamei atenção para isso num passado não tão distante. A gente sempre faz o resultado de desvio padrão como uma consequência do resultado da variância. As propriedades que a gente tem para variância não são diretamente aplicáveis no desvio padrão. Essa história de tirar um valor de dentro do parênteses e ele sair ao quadrado, ou somar uma constante e não ser alterado, para o desvio padrão isso não funciona da mesma maneira. E esse fato faz com que a gente sempre tenha o desvio padrão como uma consequência do resultado de variâncias, tá bom? Então, vamos fazer um exercício para deixar esse conceito aqui da distribuição de uma combinação linear mais claro.